galera, uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta sexta-feira. Sextou, hein, galera? Vamos até às 3 da tarde trazendo as principais informações do esporte aqui na nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, amigão da galera, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Sexta-feira, já mirando o final de semana, mas ainda assim, vamos trazer muitas informações do esporte da cidade. Muito bem, e aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. Lorenzo, que você sabe, é o mascotinho aqui do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo aqui no Hora do Esporte. Luizão, que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. Está tremendo. Domingo tem o Corinthians pela frente e o Santástico dele vai cair. Que beleza, hein? E olha só, a gente começa... Vai cair ou não vai, Luiz? Não? Vai cair, hein? Olha só, a gente começa a Hora do Esporte de hoje falando de futsal. O São José não vive um bom momento na Liga Nacional, você sabe, né? Em compensação, no Campeonato Paulista estreou bem. Só que hoje à noite, né? Pelo estadual, vai encarar o Corinthians, eterno rival do São José e que é um time de Liga Nacional. A pergunta que fica é, o São José será aquele da Liga que ainda não venceu ou da estreia do Paulista que goleou? O nosso repórter, o Paulo Ricardo, foi até o treino do time para tentar entender o que está acontecendo com os comandados do técnico Gabriel Pichu. As imagens são do nosso ginasta Rafael Santos. Solta, Matheus! Na nova casa para treinos do São José Futsal, o ginásio da Vila Maria, paira a primeira crise desde que o técnico Gabriel Oliveira assumiu no ano passado o comando do time. Mesmo depois da goleada por 8-0 sobre o Campos do Jordão pelo Campeonato Paulista. O problema é pela Liga Nacional, onde o desempenho abaixo do esperado aumenta a pressão sobre o elenco. A gente não pode se esconder, né? A gente sabe que não era o que a gente esperava, né? A gente sabe que a gente não está numa fase muito boa, mas não tem muito o que fazer. É treinar, trabalhar o máximo possível para a gente poder voltar a uma fase boa, para a gente poder voltar a ganhar. O início de temporada é difícil para o São José. Em 4 jogos pela Liga Nacional e 1 pelo Campeonato Paulista, o time soma apenas uma vitória, que foi justamente no estadual. Já pela competição nacional, 1 empate e 3 derrotas, sendo 2 em casa. Para o técnico Gabriel Oliveira, é preciso mudar a postura e a mentalidade da equipe. O que eu tenho que fazer é reconhecer, né, que não estamos dando resultados e mudar, fazer mudança, seja em escalação, seja em modo de jogar, mas o começo de um início de ano totalmente, digamos que frustrante. Em meio à turbulência, o time intensifica a preparação para enfrentar o Corinthians no ginásio Vlamir Marques, hoje à noite, pela segunda rodada do estadual. Clássico contra um rival embalado e que promete dificultar a vida da equipe do Vale. Sabemos da dificuldade que é jogar lá, treinar bastante, focar nos treinos, marcação e chegar lá e poder sair com o resultado. E para o duelo, mais desafios. O artilheiro Gabriel Soares, com lesão no adutor da coxa direita, e o fixo Gabriel Gomes, com o mesmo problema na coxa esquerda, são dúvidas. E o ala Gustavinho, recém-contratado, ainda não teve a documentação regularizada e não pode estrear. Problemas para o técnico joseense, que promete competir de igual para igual contra o Timão das Quadras. A gente estreou sabendo que não podia perder pontos, estreamos bem, e agora é um confronto direto para as primeiras colocações. É turno único, então a gente não pode dar bobeira, encarar como final. Eles têm a vantagem de jogar em casa, então a gente vai, como falei, se preparando para uma Liga Nacional e para a gente tentar as primeiras colocações. A rivalidade com o Corinthians não para por aí. Curiosamente, as equipes voltam a se enfrentar em menos de uma semana. Na próxima quinta, São José e Corinthians jogam novamente, só que desta vez aqui em São José, na Farmaconde Arena pela Liga Nacional. Por falar na Arena, essa partida da semana que vem
representa uma mudança. O tradicional ginásio do Tênis Clube, palco de glórias do São José desde a fundação em 2006, foi vendido e dará lugar a um empreendimento imobiliário. Uma alteração que mexe com a história e a rotina do time. Eu era jogador da base e era torcedor, então eu cresci vendo grandes jogos no Tênis Clube e agora a gente tem que sair de lá. É um baque, mas como eu falei, a gente tem que passar por cima disso. Onde for a nossa nova casa, fazer da nossa nova casa muito forte. Quem vier aqui tem dificuldade para vencer. A gente sabe que muda bastante por conta do piso, né? O piso é diferente, mas é sempre muito bom jogar na Farmaconde. Ano passado a gente teve bastante jogos lá e a gente foi bem. É uma quadra de porte nacional, estrutura muito boa, então é uma satisfação muito grande jogar lá. Por todas essas situações, esses dois confrontos contra o Corinthians ganham peso extra. Para Gabriel Pichu, vencer um rival desse porte pode resgatar a confiança que o time precisa e impulsionar a equipe na temporada. A gente tem que entender que não vai ser fácil, né? Ainda mais na fase que a gente está, mas uma vitória ou 2 vitórias muda a chave com certeza. Reportagem do nosso querido Paulo Ricardo. Mas, Brunão, o que o Pichu falou é a máxima do esporte. Um jogo após o outro. Se vier uma vitória hoje contra o Corinthians, em que pese ser no Paulista, já dá uma melhorada no ambiente. Aí, semana que vem, pensa no Corinthians de novo pela Liga Nacional, onde o São José não está bem. É um jogo após o outro. E assim, a vantagem é que jogando contra o Corinthians, já dá para ter uma ideia mais ou menos de como o Corinthians também vem na semana que vem. Mas ao contrário, também tem a desvantagem que aí o Corinthians também já sabe, enfim, os dois times vão saber os pontos fracos e fortes no segundo jogo, né? No jogo valendo pela Liga Nacional. Mas o São José tem que pensar de jogo a jogo, lógico. Agora é um desafio maior do que foi contra o Campos do Jordão, que é uma equipe bem inferior ao São José. Então, caso qualquer resultado que aconteça nesse jogo, não pode deixar influenciar também no jogo seguinte, né, no jogo da Liga, que é contra o Corinthians novamente, porque aí ainda assim é um outro jogo, aí vai ser aqui em São José, nessa dinâmica da Farmaconde e a questão do piso também, né, porque o piso na Liga é um outro piso, não pode ser o piso de taco, então é uma outra dinâmica também e a gente vai ver como é que o São José também vai se adaptar a essa nova dinâmica. E como esse jogo de hoje é fora de casa e é pelo Paulista, se tiver que perder um dos dois, que perca hoje, então, se for o caso, né? Claro que a gente não quer que perca, a gente tá falando hipoteticamente, né? E analisando as competições. Que é menos pior, né? Isso. Menos pior perder no Paulista, que venceu a primeira rodada por goleada, Exatamente. bem 8-0, do que na Liga Nacional, que está pendurado aí de 3 jogos, 4 jogos, 4 né? jogos, 3 derrotas e um empate. E um empate. Exatamente. Então, se tiver que ganhar um dos dois, que ganhe o da Liga Nacional, para poder acender aí o fogo das vitórias dentro da Liga Nacional. Mas vamos torcer um jogo de cada vez. Hoje é pelo Paulista, 7h30 da noite, ginásio Vlamir Marques, desta vez pelo Campeonato Paulista. E na outra quinta-feira, menos de uma semana, 6 dias depois, já tem o Corinthians de novo aí pela Liga Nacional. A gente vai acompanhar de perto, segunda-feira, todos os detalhes deste Corinthians e São José, hoje lá no Vlamir Marques, pelo Campeonato Paulista, tá certo? Brunão, pra gente fechar esse primeiro bloco, olha que notícia bacana. A Confederação Brasileira de Rugby divulgou a lista com 46 atletas pré-convocadas para a disputa da Copa do Mundo de Rugby de 15, que será realizado na Inglaterra e marca a estreia das Iaras em mundiais da modalidade. A estreia já tem adversárias e será contra a África do Sul no dia 24 de agosto. A lista de convocadas tem 3 atletas do São José Rugby. Coloca aí pra gente, Matheus Elas. Olha aí, ó, a Milena Mariano, que você tá vendo aí na tela. Tem também a Isabela Gomes, você tá vendo ela aí também. E, claro, a Mariana Nicolau, que você vai ver na sequência aí. Olha só, Mariana Nicolau, elas aí, ó. A lista definitiva com as 32 atletas convocadas para o torneio será anunciada em julho. Mariana Nicolau e a Milena Mariano já representaram o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 de Rugby 7. E a Mariana também esteve nos Jogos de Tóquio 2020, enquanto a Isabela Gomes atua exclusivamente no Rugby de 15. Ou seja, Brunão, mais uma vez o Rugby de São José, que não vive aqueles momentos áureos que já teve, mas as meninas de São José mais uma vez convocadas e podem estar no Mundial, o Mundial inédito para a seleção brasileira. Muito bacana, e o Brasil que já, infelizmente, já pega o África do Sul, que é uma das pioneiras também no esporte.
é uma das seleções fortes aí do esporte, mas enfim, o Brasil, como você falou do futsal, né, jogo a jogo, o Brasil também no rugby é competição a competição, né, jogo a jogo, então conseguiu conquistar essa vaga inédita para esse Mundial, e aí no Mundial tem que ver o que acontece. Então, boa sorte para as meninas que vão representar o Brasil, espero que façam um bom papel lá no Mundial, né, e para o Brasil, por enquanto, o rugby, o resultado, lógico, vitória é sempre bom, mas o resultado, por enquanto, não é tanto assim desanimador, né? Só o fato de estar nesse campeonato já é uma grande vitória. Sem dúvida alguma. A seleção também conta com a Edna Santini, que é uma jogadora que hoje joga em Portugal, se eu não estou enganado, e ela é lendária aqui no rugby de São José, também está nessa lista e esperamos que todas elas estejam dentro das 32 que aí de fato vão para o Mundial da Inglaterra. Sucesso para as meninas e claro, agora que sair a convocação definitiva, vai ter um monte de amistoso, inclusive um aqui em Jacareí. Se possível, a gente vai trazer as informações também para você aqui. Claro, a listagem completa a gente vai trazer, quem sabe com as 3 atuais jogadoras do São José e a Edna Santini, que passou por aqui muito tempo e é jogadora lendária do rugby brasileiro, atuando com a camisa do São José, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta, todos os detalhes da Águia do Vale que se prepara para a Copa Paulista. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, Brunão, para falar da Águia do Vale, o São José Esporte Clube. O time segue se preparando aí para a disputa da Copa Paulista. Na última quarta-feira, São José realizou o primeiro teste em ritmo de jogo aos comandos do técnico Marcelo Marelli, que esteve aqui conosco na quarta-feira, justamente na quarta-feira. O jogo treino com a galera do Sub-20 do São José, o time Sub-20, os garotos que inclusive vão entrar em campo daqui a pouco contra o Mirassol, já a gente vai falar sobre isso pelo Paulista da modalidade, mas é bom, né, o São José já começar a entrar em ritmo de jogo realmente, aquela pegada, o 11 contra 11, ali os dois técnicos, o Marcelo Marelli pelo profissional e o técnico do Sub-20 comandando os meninos ali, acho que é um bom teste para as duas equipes e é bom, obviamente São José vai ter mais testes aí, vão acontecer mais jogos, treinos, mas interessante já colocar no ritmo de jogo, mesmo ainda o São José não tendo o elenco fechado. Mas também, né, é bom ter esses jogos com a categoria de base, como você falou assim, pode ter mais testes, mas o problema é que o tempo de preparação para a Copa Paulista é muito pequeno, né? É um elenco praticamente novo que você tem que fazer vindo da Série A2 para a Copa Paulista. Na Série A2 são um pouquinho mais de 2 meses, quase 3 meses de preparação, se você começar a se preparar já bem antes. Então, em novembro ali você já começa a se preparar, vai até a estreia no meio de janeiro. Então, já são aí 2 meses e meio de preparação. Para a Copa Paulista não, são 30, 45 dias mais ou menos para preparação, então esses testes são importantes, tendo em vista que não vai ter muito teste além disso. É verdade. E na última quarta-feira, justamente com a presença aqui do técnico Marcelo Marelli, aqui no estúdio do Hora do Esporte, a gente anunciou a chegada do zagueiro Gustavo Brandão, de 24 anos. Esse daí, 1,90 m de altura, que é a 9ª contratação da Águia para a temporada. Ele estava no Sertãozinho junto com o Marcelo Marelli, onde eles conquistaram o título da Série A3. Ele foi também campeão pela Copa Paulista 2024 pelo Monte Azul e vice-campeão do Paulistão A4 pelo Rio Branco no ano passado. Além do acesso com o time de Americana, o Gustavo também foi artilheiro do campeonato com 9 gols. Aliás, ele tem gols bonitos lá, com habilidade. O cara é grandalhão, zagueiro. Você acha que o cara é todo torto, com todo respeito, né? Que a gente brinca, né? Que o cara que vai pra zaga é cara que não é bom de bola. Nada, o cara tem habilidade mesmo. Fez gols bonitos, deu pra gente ver lá. Marcou 9 gols e foi eleito o craque da competição pela Federação Paulista de Futebol. E ele fala aqui no Hora do Esporte sobre a sua chegada ao São José. Diz aí. Cheguei aqui muito feliz, o pessoal muito receptivo, me ajudou muito, me acolheu e deu tudo certo, graças a Deus. A torcida da Águia pode gerar um zagueiro de muita vontade, muita entrega, muita qualidade técnica. Busco sempre fazer um estilo de jogo que faça o time jogar para frente e que ajude meus companheiros a alcançar os objetivos. Brunão desculpa, falei antes de voltar, o Brunão que gostou muito do bigode do nosso querido Gustavo, mas o Gustavo tem habilidade, Brunão, pelo menos lá na zaga, pelo menos no vídeo, né, que divulga aí, realmente um jogador de boa qualidade técnica, aproveita bem a sua estatura, 1,90 m de altura, se posiciona bem e ainda sabe sair jogando muito bem e ajuda o ataque, Brunão. Ele tá parecendo o Gomes da família Adams no filme lá, o Raul Júlia, com
Aquele bigodinho. Por que os jovens deixam o bigodinho? Nosso colega também, o Samuel, deixa o bigodinho, raspa o bigodinho, ou deixa a barba. Você tem contra o bigodinho? Feio. É igual lente no dente, feio também. Mas enfim, voltando ao zagueiro, acho que o São José tá, como a gente sempre fala aqui, né? O São José está se preparando bem para essa disputa da Copa Paulista, né? Acho que tem que contratar os jogadores. O São José está contratando jogadores que já trabalharam com o técnico antes, né? Como esse zagueiro também trabalhou no Sertãozinho. E acho que pro São José criar corpo, né? Já tem um bom time, já está com um bom elenco. Agora tem que ver jogando, né? Porque logo na estreia pega um clássico. É difícil, vai ser difícil ver esse time do São José como ele vai ser mesmo na prática. Porque é um clássico, é um jogo nervoso, então vai ser bem complicado. Acho que a partir da segunda, terceira rodada a gente vai ter mais ou menos a ideia de como o São José vai se portar no campeonato. Muito bem. E também na quarta-feira, anunciado pelo próprio técnico Marcelo Marelli, que chegou a 10ª contratação do time. Trata-se do volante João Igor, de 28 anos, ex-campinense da Paraíba. Esse que você está vendo aí, ó. O João Igor foi formado nas categorias de base do Santos e ganhou destaque jogando pelo Sport Recife, onde foi campeão estadual em 2019 e 2023, além de ter sido peça importante no time rubro-negro na campanha do acesso ao Brasileirão em 2019 e 2023. Também defendeu a Chapecoense por um período curtinho ali. E o João também fala aqui no Hora do Esporte. Diz aí, João. Fiquei impactado com a estrutura do clube, foi muito bom, muito bem recepcionado, o gramado muito bom, a estrutura muito boa. Eu estou muito feliz e muito motivado de estar aqui. Esperar muita vontade, muita dedicação, sempre fui um cara dedicado, dentro de campo, focado, raça não vai faltar, vontade não vai faltar, entregarei tudo dentro de campo, pode ter certeza que a gente vai conseguir os nossos objetivos. Brunão, nosso personal style, o João tá ok para você? Tá com barba, tá normal. Muito bem. O João tem experiência, jogou no Sport, jogador com acesso num time de massa, que é o Sport, tudo bem. Em princípio, vem com bons predicados para o São José. Sim, vem com um currículo extenso aí, né? Diferente, acho que na maioria dos jogadores que jogam a Copa Paulista aí, que muitas vezes, como vem o zagueiro, né? Série 3, Série 4, apesar de ter sido campeão com o Monte Azul na Copa Paulista na temporada passada, mas Série 3, Série 4, acho que nunca jogou num time de Série 2, né? Pode ser que fique, dependendo do que demonstrar em campo. Já esse jogador já tem um currículo mais extenso, né? Tem mais experiência, pode agregar bastante, principalmente ele sendo meio campo, né? Geralmente o meio campo é o cara que vai cozinhar ali, vai coordenar, então é o cara com bastante experiência para carregar esse time do São José. O João Igor, como eu disse, é a 10ª contratação do São José, somados aos 8 remanescentes da Série A2, contando também o João Gabriel e o Rony, que estavam contundidos e podemos considerar como remanescente. O São José tem 18 atletas no elenco. Só que o São José pode anunciar pelo menos mais 4 contratações e os nomes já começam a ser sondados. Vamos, TP. O goleiro Vinícius Fávero, de 23 anos, você está vendo ele na tela aí, ó, que vem de 2 temporadas no Amazonense de Manaus e tem passagens pelo Bahia e o Mirassol. O zagueiro de 21 anos, o Tony Lucas, que esse você está vendo ao lado do goleiro aí, ó, que foi formado nas categorias de base. Vamos, TP. Nas categorias de base do Brasil de Pelotas, passou pelo Fortaleza e esteve emprestado no Paraná Clube. Você está vendo esses dois aí, ó. O atacante Luciano Oliveira, de 25 anos, campeão da Série A3 com o Sertãozinho, passou pela Chapecoense, Mauaense, 15 de Jaú, Taquaritinga, entre outros, e marcou 3 gols pelo Sertãozinho nas finais da Série A3 contra o Monte Azul, além do zagueiro Enzo. Vai vir um Enzo pro São José, pode chegar um Enzo pro São José, Brunão. De 20 anos, ele passou pelo Sergipe, Flamengo de Guarulhos e disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano pelo Votuporanguense. São jogadores sondados que podem acertar com o São José. Zagueiro, o São José apresentou agora, né, o Gomes da família Adams ali, mas ainda precisa de mais zagueiros, né, para completar esse elenco. Atacante tem bastante. Aí a briga vai ser boa, né, porque são vários atacantes ali no elenco. Esse menino que vem aí, que já trabalhou, como você disse, com o professor Marelli, o Luciano, já trabalhou com o professor Marelli, então é um homem de confiança aí também do professor, então pode ser que ele largue na frente se vier, né?
Mas, e um goleiro também, que é importante ter 3 goleiros no elenco aí, já tem um que veio do Sertãozinho, deve ter um menino da base também que treina já faz um tempo ali com o São José, então ter mais um também é importante. E o Enzo tem 2 ex, para não ter dúvida, que beleza. Matheus do Pique, coloca aqui a lista dos jogadores do São José, os 18 relacionados, ou melhor, 18 contratados já para a Copa Paulista 2025. Goleiros Gabriel Afonso e o Lucas, os laterais Luiz Gustavo, Matheus Petri e o Fernando Júnior, zagueiros Paulo César e o Gustavo Brandão, volantes Jefferson Lima, Danilo Fidelis, Bruno Camilo e o João Igor, os meias João Gabriel e Flávio Henrique, os atacantes Vinícius Tanque, Rony, Gabriel Freitas, Gustavo Henrique e Marlon, é o elenco do São José, esse oficial, 18 atletas São José tem hoje. Se precisar botar em campo hoje, já tem ali 11 titulares, mais 7 reservas para poder jogar com quem tiver. Ou seja, o São José acho que está um passinho à frente em relação aos outros, mas vamos aguardar, porque o que vale é quando o melão rolar, diria Valtencir Vicente, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia. Na volta tem informações do basquete feminino e as categorias de base de São José e Joseense que entram em campo neste final de semana. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. As equipes de base do São José Esporte Clube e também do Joseense entram em campo neste final de semana, começando pelo time Sub-20, que está em Mirassol e daqui a pouquinho, às 3 da tarde, entra em campo contra o Mirassol, é claro, em jogo válido aí pela 4ª rodada da competição. A partida será realizada no CT do Mirassol. O time Sub-20 da Águia ainda não venceu na competição. Em 3 jogos foram 2 empates e 1 derrota e apenas 2 pontos conquistados até aqui. Você está vendo aí o último jogo do Sub-20, o empate contra o Aguaí. O time Sub-15 17 do São José, eles vão até Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo, para enfrentar o Itaquaquecetuba Atlético Clube, no estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquá, em jogo válido aí pela 5ª rodada das competições. Lembrando que as tabelas do Sub-15 e Sub-17 são aquelas tabelas casadinhas, é tudo no mesmo dia e só muda o horário, o Sub-15 e o Sub-17. Sendo assim, o Sub-15 entra em campo às 9 da manhã e o Sub-17 às 11 horas. O São José Sub-15 é o terceiro colocado do seu grupo 9 com 5 pontos em 4 jogos até aqui. Já o 17 é o líder do grupo 9 com 100% de aproveitamento, 4 jogos e 4 vitórias. Já os meninos do Joseense, que tem parceria com o Atleta Cidadão, entram em campo também amanhã do campo do João do Pulo aqui em São José, recebendo o Mantiqueira. 9 da manhã o Sub-15 e às 11 da manhã o Sub-17. No Sub-15 o Tigre do Vale aparece na 4ª posição com 4 pontos e no Sub-17 o Joseense é o 5º com apenas 2 pontos ganhos. É a molecada entrando em campo aí nesse final de semana, Brunão. Você falou o campo de Itaquaquecetuba, lá você falou Ildeu, mas é Ilneu. Ilneu, obrigado. Mas tudo bem. Tá corrigido aí. Obrigado. Boa sorte pra garotada aí, né, do Joseense, do São José, enfim, o pessoal que tá lutando aí por um espacinho no futebol. Então, boa sorte para todos que vão jogar esse final de semana. Pois é, quem puder prestigiar, obviamente, aí, por exemplo, o Joseense, que são meninos aqui de São José, repito, com aquela parceria com o Atleta Cidadão, prestigia os garotos, vale a pena, joguinho bom para você acompanhar. O campo do João do Pulo é bacana ali, não tem sombra, é verdade, né? Vai ficar no solão, mas é legal, leva um guarda-chuva lá para você acompanhar e tudo mais, bacana você acompanhar os meninos, tá certo? Sucesso para todos eles, na medida do possível, segunda-feira a gente traz os resultados. Cuidado para não cair, né, que bancada lá também. Calma. Tem que almoçar, senão cai. O detalhe é o seguinte, Brunão, pra gente fechar a Hora do Esporte, quieto, Brunão, pra gente fechar a nossa Hora do Esporte, falando de basquete, o time feminino do São José entra em quadra hoje contra o Campinas, pela 4ª rodada do retorno da LBF. O São José vem de vitória em casa contra o Mesquita, em casa no último sábado, e agora encara as Campineiras, que também vem de vitória na última rodada contra o Santo André, lá em Santo André. E o confronto é mais do que direto, já que as duas equipes estão empatadas com 53,9% de aproveitamento, tendo cada uma 7 vitórias e 6 derrotas em 13 jogos disputados. Só que o São José aparece na frente do time de Campinas justamente pelo confronto direto. No primeiro turno, jogando aqui no Ginásio Teatrão, São José venceu pelo placar de 65-61, ou seja, vencer em Campinas será mais do que importante para o time do técnico Leandro Leal buscar a 4ª posição na tabela de classificação. A bola sobe lá no Tênis Clube em Campinas às 7h30 da noite, Brunão.
é um joguinho um pouco complicado. São José jogou contra Campinas aqui, a gente até cobriu, fez a matéria. Sim. Começou muito bem, mas depois do meio quase pro fim, né? No meio do jogo ali, o Campinas deu uma engrossada, chegou a empatar, virar, e o São José, aí no final o São José conseguiu a vitória. É um jogo talvez meio complicado para o São José, principalmente o São José precisando vencer para cada vez mais não chegar lá na ponta, que não vai, né? Mas deixar a 8ª posição mais para trás, ficar mais dentro desse G8 para carimbar esse passaporte aí para os playoffs cada vez mais cedo. Muito bem. Matheus no pique, coloca pra gente a tabela da LBF. O Sampaio Basquete ontem perdeu, hein? Perdeu pro Cerrado Basquete. Por um pontinho, é verdade, mas perdeu. O líder perdeu pro 8º colocado, o Cerrado Basquete. Olha ali, ó, São José 5º colocado, Campinas é o 6º, as duas equipes com 53,9% de aproveitamento, ou seja, é jogo bom, é jogo de cachorro grande, podemos chamar assim, entre São José e Campinas, e esperamos que o São José conquiste uma boa vitória, mesmo jogando em Campinas, segunda-feira. Todos os detalhes para você aqui no Hora do Esporte. Ufa! Brunão, vambora? Vambora. Tá na hora, né? Tá na hora, vambora. Brunão, um grande abraço para você, sempre um prazer dividir o Hora do Esporte contigo. Segunda-feira te aguardo aqui mesmo, pra gente deixar todo mundo bem atualizado dos esportes da nossa cidade. Foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Bom final de semana para você que for conferir o Joseense no João do Pulo. Tome um café reforçado antes e até segunda-feira. Tchau. Maldoso. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Luizão, aquele abraço, hein? Luizão no pique. Santos e Corinthians, Corinthians e Santos. Placar, Luizão, vai. 2-0 pro Santos. Tá louco. Muito bem, o sonhador Luizão levando as informações. Do Neymar também, por aí, pronto. Quieto, Bruno. O detalhe é o seguinte, abraço Luizão, mas tá sonhando demais. Aí você fica agora com a programação da TV Câmara, eu, Brunão, Luizão e grande equipe, a gente volta segunda-feira para fechar a semana e te deixar muito bem informado sobre os assuntos da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até segunda. Tchau, tchau.